Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Segundo capítulo dessa história linda. Então, apenas um preâmbulo para você recordar um pedacinho. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu comuniquei os meus sentimentos naquela hora para Fê, para Fernanda. E naquela comunicação de sentimentos, o principal foi lembrá-la de como ela mesma dizia: não existe o impossível. Não existe. Tudo acontece quando a gente quer muito que aconteça, meu Deus do céu. E como nós queríamos que acontecesse aquele filho. Não, era difícil. Obviamente, porque nada é fácil. Nós queríamos demais ter aquele filho através de uma gravidez agora compartilhada. E talvez essa seja uma parte muito importante da minha história, para levar esse tipo de informação às pessoas que talvez não saibam. Gravidez compartilhada entre mulheres. Já na semana que se seguiu, procuramos uma clínica séria. E lá fomos informados daquilo que mais ou menos eu já sabia de como devesse acontecer. Eu vou mais ou menos explicar para que vocês possam entender. Primeiro, teria que acontecer a indução para a produção de mais óvulo, ou mais um óvulo naquela menstruação da Fê, da Fernanda. Deu certo a indução. Para quem não sabe, o doador de sêmen, ele é anônimo. O doador de sêmen, ele é anônimo, porque tem num banco de esperma. Há a possibilidade de se traçar o perfil do doador. Então você diz mais ou menos como é que você gostaria que características deveria ter a sua criança. Então, de acordo com o perfil que você vai citando para a pessoa que te atende, que vai fazendo anotações importantes, ela vai determinar um doador ou outro, mas ele é anônimo. Você não fica sabendo quem é. Eu e Fernanda comunicamos juntas o que buscávamos. Aí é que acontece o FIV, a fecundação in vitro, conhecido por essa sigla, FIV. Você vai ouvir, se você buscar esse tipo de serviço, você vai muito ouvir falar dessa sigla, FIV, fecundação in vitro. Aí foi feita a fecundação no óvulo da Fê. Após isso, foi um processo muito emocionante. O óvulo já fecundado foi colocado no meu útero, na minha barriga. E quando isso aconteceu, Fernanda estava lá do meu lado, segurou minha mão e ambas choramos de felicidade. Agora era esperar. A probabilidade de dar certo era grande, mas também podia dar errado. Nossas idades foram levadas em questão, eu tendo meus 33 anos e Fernanda com seus 38. Mas quando o médico disse que a semente germinada, era uma semente já germinada, estava já dentro do meu útero, falou: agora é regar com amor e regar com muito carinho.
Eu até gostei demais dessa expressão do médico. Ele deu esse simbolismo à coisa. Era uma semente germinada, plantada em meu ventre, que devesse ser regada, na verdade, com amor e carinho. Eu acreditei piamente que tudo fosse dar certo. E foi nessa hora que eu esqueci que eu tinha sido até. Apenas me lembrei que Fernanda me havia apresentado Deus. Sim, disso eu me lembrei. E mais do que nunca agora, eu acreditava nele, Deus. E eu já não precisava mais sentir a inveja de quem eu via antes experimentar esse sentimento. Porque agora eu também sentia. E foi exatamente por isso que neste momento eu pedi a proteção de Deus. Olha, não foi fácil. Houve um momento em que precisei de repouso longo. Como sou professora, essa é a minha profissão, eu solicitei licença. Fernanda não me abandonava, estava sempre ao meu lado o tempo todo. Apesar também de ter compromissos profissionais importantes. Mas o que facilitava é que ela era dona do próprio negócio, então isso ajudava. Muita gente torcia por nós, muita gente. Amigas da escola onde eu trabalhava como professora, mas quer saber? Também lá tinha gente ignorante dizendo que era um absurdo. Onde já se viu, rapaz? 2 mulheres querendo ter um filho. Tá vendo que isso não dá certo? Tá vendo que isso é um absurdo? Eu não sei, mas tem gente que não quer mesmo evoluir, né? Prefere a mentira, prefere a hipocrisia. Esse tipo de gente prefere que 2 mulheres até tenham um caso, mas que seja lá clandestino, escondido e de maneira marginal. Quando 2 mulheres dignas, decentes, querem se unir de maneira legal, de maneira verdadeira, e que por se amarem querem formar sua família, aí não pode. Aí é absurdo. Não pode. Isso é um absurdo. Como que se pudesse apenas se fosse escondido. E não pense que quem pensa assim sejam apenas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. Não. Gente que tinha pós-doutorado, eu vi manifestar opiniões assim. Bem, mas a gente estava encarando. Eu e a Fê, nós estávamos encarando. E a dona Júlia, minha sogra? E ela, a mãe da Fernanda? A dona Júlia, minha sogra, achava que nós estávamos fazendo um ultraje à natureza. Simplesmente não aceitava. Como assim que vocês serão 2 mães? Como assim? Essa criança vai ter o sangue só de uma mãe. Mas isso nunca foi o mais importante também, tá? Essa criança vai ter o sangue de uma mãe só e o sangue do pai. Ela queria ignorar. Fernanda explicava para ela que o óvulo era dela, Fernanda. A barriga era minha. Mas sabe, a pessoa, quando ela não quer entender, não há quem enfie na cabeça dela. E apenas ela vivia elogiar a Lívia, a sobrinha neta. A Lívia era dela uma sobrinha neta que acabara de dar à luz. Mas que coisa. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Porque se a Júlia, ou se a dona Júlia, imaginava que fosse curtir o bebê da sobrinha neta, da Lívia, não deu certo não. A tal da sobrinha neta teve uma atitude totalmente inesperada. Assim que nasceu o nenê, um menino, só se soube isso, era um menino. Ela sumiu, foi embora. Não ficou na cidade não. E de acordo com notícias, teria se mudado para uma cidade paranaense. Eu não gosto de dizer isso, até porque eu nem penso assim de verdade. Mas sabe, parecia um castigo para a dona Júlia.
Parecia mesmo, sabe? Até um castigo para ela. Embora eu não goste desse tipo de expressão, porque eu considero que Deus não castiga ninguém. Mas parecia até um castigo para ela. A sobrinha neta sumiu. Com o nenê, teria ido para o Paraná, mas por quê? Ninguém sabia, quer dizer, alguém deveria saber, mas ela não sabia, Dona Júlia não sabia. Mas você que escuta essa história, você não vai perder nada, você vai saber o porquê. Fica ligadinho que você vai saber de tudo. Eu e Fernanda, assim que soubemos que a gravidez iria avante, graças a Deus, aquela regação de carinho e de amor estava dando certo. Nós resolvemos então nos casar. Quando a gente viu que a gravidez iria se completar, nós resolvemos nos casar. Porque queríamos que nosso filho tivesse seu registro perfeito. E foi muito emocionante quando eu senti a bolsa romper. Os 9 meses se cumpriram. A bolsa rompia. E Fernanda, a minha companheira inseparável, me conduziu para a maternidade. Eu sentia as dores das contrações, mas essas dores eram nada diante do sentimento de vitória que sentíamos. Eu chorava, a Fê chorava, mas tudo em nome da emoção. Mas nada pode se comparar ao momento em que nós escutamos, sabe o choro do bebê recém-nascido? Nada se compara a esse momento. Quando nós ouvimos o choro daquele nenê recém-nascido rasgar o ar naquela maternidade, aquilo não era um choro. Não era um choro. Grito de vitória. Olha o pai aqui. Olha pra mim. Aquilo era um grito de vitória. Uma vitória que nos pertencia. Uma vitória que era minha. Uma vitória que era dela. Uma vitória de Solange. Uma vitória de Fernanda. A ordem dos nomes não quer dizer absolutamente nada. Uma vitória de ambas. Então vamos inverter de Fernanda e de Solange, porque não importa. Até pela ordem alfabética deveria ser assim, né? Uma vitória de Fernanda e de Solange. Aquilo não era um choro só, mas um grito de vitória que nos pertencia. Muita gente foi nos visitar na maternidade. Muita gente foi. Pessoas amigas, parentes. Dona Júlia, a minha sogra, também foi. Quando ela entrou no quarto, quando a Dona Júlia, minha sogra, entrou no quarto, o Theo, foi esse o nome que nós escolhemos para o nosso filho. O Theo estava mamando em mim. Ele estava mamando em mim. Ela entrou, estava sem graça. E eu perguntei: ô, Dona Júlia, quer segurar o Theo no colo um pouquinho, Dona Júlia? Ela ficou totalmente sem jeito e respondeu que depois ela pegava. Eu não insisti, a respeitei. E foi nessa hora que a Fernanda, que estava ali, pegou o Theo e o colocou no peito. Aí a Dona Júlia não aguentou e se manifestou: para com isso, Fê, você não tem leite. Fernanda, você não tem leite. O nenê nasceu dela, da barriga dela. Mas nem falou o meu nome, sabe? E nem falou o nome do nenê. Ela falou assim: o nenê nasceu dela, da barriga dela. Ela é que tem leite, você não. Mas nessa hora, a Fernanda não deu atenção para a Dona Júlia e colocou o Theo em seu peito mesmo assim. E ele foi sugando. Ele foi sugando. E saiu o leite.
saiu o leite do peito da Fê. E quando nós vimos a boquinha do nenê suja de leite, a boquinha do Theo suja de leite da Fernanda, nós começamos a chorar, sabe? Era uma resposta na hora para a dona Júlia que estava ali presente. O médico havia dito que seria assim. Mas você sabe, a gente duvida até o último momento, né? Que a estimulação, o médico diz que a estimulação para o desenvolvimento de mais óvulos iria fazer com que o leite brotasse em Fernanda. Mas eu acho que veio mais mesmo esse leite da proximidade daquela gravidez, porque nós ficamos grávidas juntas. O óvulo era dela, a barriga era minha. Ficamos juntas grávidas. E quando nós vimos a boquinha do Theo suja de leite, eu e Fernanda começamos a chorar. A gente queria ver para crer. Até a dona Júlia, nessa hora, exclamou: ué, meu Deus, eu nunca vi isso. 2 mães dando de mamar para um só nenê. Eu nunca vi isso. Foi nessa hora que eu senti que venceríamos também a dureza, não do coração da dona Júlia, mas da ignorância dela, a dureza da ignorância. Nós venceríamos. Mas ela tinha que dar sua patada em mim. E falou, quando conseguiu se descontrair um pouquinho mais: nossa, filha, falando para a Fernanda, né? Nossa, filha, mas o nenê é a sua cara, né? Ele parece demais com você. Ô mãe, presta atenção, o narizinho dele é da Lange, o narizinho dele é da Solange. Ah, não, ele não tem nada dela, vai me desculpar. Seria ainda difícil para ela me aceitar. Seria ainda uma batalha para que eu fosse ela fosse me aceitar um dia. Mas é assim mesmo. Nem sempre tudo é exatamente do jeito que a gente quer que seja. Quando saímos da maternidade, importante isso, quando nós saímos da maternidade, eu e a Fernanda fomos registrar o Theo. Está aí uma coisa que pouca gente valoriza: o registro de um nenê. Só que no nosso caso era diferente, nós éramos 2 mães. E nós queríamos, obviamente, que registrar o nenê no nome das 2 mães. Então nós vamos registrar o Theo. E aí é um detalhe muito importante mesmo. Aqui até vai uma explicação a quem um dia quiser fazer um documento igual, parecido, semelhante. Então preste atenção. É muito importante o que eu vou dizer agora. Se você optar pela gravidez compartilhada, ou seja, uma mãe doa um óvulo e a outra entra com a barriga, então a gente vai chamar isso de gravidez compartilhada. Faça como a gente fez. Faz isso numa clínica séria. Porque os documentos médicos da clínica, esses documentos são o que possibilita que a criança seja registrada em nome das 2 mães. Entendeu? Fosse, por exemplo, uma fecundação caseira, isso já não seria possível de acontecer. Mas vai aqui também um elogio ao documento de registro. Não há mais aquele constrangimento de estar impresso no documento, antes mesmo dele ser preenchido, aquela coisa assim: o nome da mãe, aí você escreve na frente. Nome do pai, aí você escreve na frente. Porque antes era assim: se a criança só fosse registrada em nome da mãe, ficava aquela parte do pai vaga, né? Aquela parte do pai ficava vaga, vazia. E isso acabava fazendo mal para a pessoa que estava envolvida naquele histórico. Fazia mal. Agora não. Aqui vai um elogio ao documento. O registro vem com filiação. Então não tem mais nome do pai, nome da mãe. Vem filiação. E a frente de filiação se preenche com os dados. Que pode ser
papai, pode ser a mamãe, pode ser 2 pais, pode ser 2 mães. As famílias mudaram. As famílias mudaram. E é preciso a gente ter a cabeça pronta e aberta para entender que o mundo está em constante evolução. Fiquei orgulhosa de sair do cartório com aquele documento de meu filho com os nomes das suas 2 mães. E isso tanto é verdade que eu nunca deixei de ler o documento. Eu acho que mãe nenhuma faz isso. Eu acho que mãe nenhuma faz isso. Mas eu não cansava de pegar o documento para ler. Achava bonito. Achava vitória minha e dela. Dizer que essa maternidade foi um mar de rosas. Mentira. Não é bem assim, não. Tem lugares que as pessoas fazem questão de ignorar. E não só a ignorância em si, mas tem a maldade também, sabe? Certa vez, eu fui levar o Theo para tomar vacina no posto. E a mulher que nos atendeu no posto perguntou, nome da mãe? Assim, de maneira bem seca. Nome da mãe. E eu falei, como deveria, né? O nome das 2 mães. Ela retrucou, que palhaçada é essa, moça? Mãe é uma só. O nome da mãe, depois o nome do pai. E eu tive que reagir. Palhaçada não, senhora. O Theo tem 2 mães. Quer ver o documento dele, o registro dele, minha senhora? Aí ela falou ainda resmungando, cada uma, viu? A mulher ficou me olhando com aquela cara de que nada entendia, ou entendia sim, mas fazia questão de besta, de não querer entender, sabe? E aí é que está a maldade das pessoas. Esse é apenas um exemplo. Houve problema na escola com o Theo. A primeira escolinha ele não pôde ficar, porque teve um cidadão que se manifestou na escola querendo tirar o filho dele da escola porque não podia admitir que o filho dele tivesse um amiguinho, filho de sapatão. Foi a expressão que ele usou. A coisa é feia, sabe? A coisa é agressiva. Mas a gente tem que enfrentar. No entanto, a chegada do Theo mudou completamente a minha pessoa. E eu posso garantir que para mim mudou para muito melhor. A minha companheira Fernanda, idem. Quando o Theo completou 2 aninhos, eu e Fernanda, nós achamos que deveríamos partir para um segundo filho. E que tal agora a adoção? Nós já tínhamos um filho que nasceu das nossas entranhas. Nós tínhamos um filho assim, consanguíneo, meu e dela, óvulo dela, barriga minha. Nós tínhamos um filho assim. Então que tal agora uma adoção? Vamos adotar uma menina? Pensei eu e ela. Uma menina. Procuramos a quem de direito e entramos na fila de adoção por uma menina. Foi quando vieram com uma lista de como seria o perfil da menina que nós buscávamos. Nós queríamos que fosse uma menina assim, não recém-nascida, mas de preferência menos de 2 anos, que é a idade do Theo. O Theo tinha 2. Então a gente queria uma menina com menos de 2 anos. Aí veio uma lista sobre se aceitávamos criança com algum tipo de doença. Aqui é muito importante o que eu vou dizer. Que de repente um dia você vai em busca de adotar uma criança e vem com essa lista. Aí veio uma lista sobre se aceitávamos criança com algum tipo de doença. E eu me lembro que tanto eu quanto a Fernanda dissemos que a criança poderia sim ter uma doença tratável. A gente queria, não fazia questão, a gente queria uma menina, a gente cuidaria com amor, com carinho, uma doença tratável. Assim, por exemplo, diabetes é uma doença tratável. Era mais ou menos, e a gente deixou isso claro lá na ficha. Mas a sensação para quem vai adotar é totalmente diferente de estar grávida. Porque uma gravidez dura 9 meses, né?
E uma espera para adotar não se sabe quando é que vai terminar. Pode até durar 9 dias, 9 semanas, 9 meses, mas pode demorar 9 anos. Tem gente que fica na fila muito tempo. Fizemos a nossa inscrição, não sabíamos quanto tempo duraria. Podia ser muito tempo. Só que meses depois da nossa inscrição, eu me lembro que vieram atrás da gente. Olha, a assistente social, ela disse que teria feito um contato por engano, mas não foi, não. Vocês vão entender que o contato da assistente social não foi por engano. Vocês vão entender o porquê. Ouçam atentamente a história, vocês vão entender. A assistente social procurou a gente, ligou, dizendo que tinha surgido para adoção um menino cego. Foi comigo o primeiro contato. Eu me lembro que eu estava na escola, na sala dos professores. E quando ela me falou que havia surgido um menino cego para adoção, para nós, não era o perfil que eu tinha deixado, porque o perfil que a gente tinha deixado era de menina e de doença tratável. E ela devia falar, surgiu um menino cego. Quando eu soube, eu comecei a chorar na sala dos professores. Porque eu senti no fundo do coração que poderia ser aquele o nosso filho. Eu falei com o assistente social, olha, eu preciso consultar a minha companheira. Mas da minha parte, eu estou respondendo positivamente. Foi o que eu disse para ela. Só que eu preciso ouvir a minha companheira. Eu entrei em contato com a Fernanda. Lá mesmo da sala dos professores, eu liguei para ela. E a Fernanda, quando atendeu o telefone que eu comuniquei, a assistente social me procurou, Fê. Apareceu um menino cego para a gente adotar. A Fê sentiu o baque, sabe? Por favor, aqui não vai nenhum julgamento. A Fê é uma pessoa espetacular. É que na hora, falando assim, parece que não é nada. Mas na hora, a pessoa leva aquele impacto, sabe? Quando a Fê escutou que o menino que tinha surgido era um menino cego, ela sentiu o baque, ela falou, Lange, mas nós não sabemos cuidar, Lange. Sabe, a gente vai ter, porque a gente já tem o Theo, porque ele é cego, eu não sei, eu acho que a gente não está preparada para isso. E quem diria, hein? Eu falei em Deus nessa hora. Eu respondi para ela, Deus nos ensinará, Fê. Deus nos ensinará. Nessa hora, minha companheira também se sentiu tocada. E aí, foi ela que entrou em contato com a assistente social, dizendo que sim, que aceitaríamos o menino cego. Foi marcada a nossa ida a um fórum onde nós iríamos conhecer esse menino. Mas 2 dias antes, nós íamos, 2 dias depois no encontro, 2 dias antes, recebemos um telefonema da mesma assistente social desmarcando. Puxa, me perdoem, eu tinha feito contato com vocês, mas já havia 2 outros casais interessados. E ele acabou sendo adotado por outra família. Eu soube depois que a outra família que adotou era uma família hétero. Eu não sei, mas esse tipo de coisa acontece assim mesmo. Eu preferi entender como não preconceito. Apenas coincidiu. Fiquei triste. Fernanda disse que Deus sabia o que fazia sempre. Mas a assistente social que nos atendia colocou na nossa ficha, ela acrescentou por conta própria, querem menina com doença tratável, mas aceitaram adotar um menino cego. Ela colocou lá. É uma informação para ela. Tanto que 4 meses depois disso, 4 meses passados,
Eu nem sabia que isso acontecia, que havia uma intercomunicação de estado para estado. Porque nós estávamos no estado de São Paulo. E de repente essa assistente social, ela recebeu um comunicado do estado do Paraná. No Paraná, em determinada cidade paranaense, havia surgido um menino para ser adotado. Um menino com síndrome de Down. Era um menino com Down. Esse menino, ele contava 3 aninhos e 4 meses. Como ela tinha aquela informação, elas querem menina, doença tratável, mas estavam aceitando ficar com o menino cego. Ela tinha essa informação, ela anotou, ela fez contato conosco. O que vocês acham? É um menino no Paraná. Ele tem Down. De novo, eu teria que conversar com a Fernanda. E quando eu falei assim para a Fernanda, é a mesma assistente social. A criança que apareceu agora não é nem aqui no nosso estado, é no Paraná. E ele tem síndrome de Down. O que você acha? Ela me respondeu: você já está com lágrimas nos olhos, Solange. E você vem me perguntar o que eu acho, eu também estou chorando. Você está pensando o que eu estou pensando? Estou. Vamos encarar essa. Não temos, como eu falei para você na questão do menino cego, não temos preparo nenhum. Preparo nenhum. Nunca lidamos com uma criança com Down, com essa síndrome. Eu acho que a gente não está se precipitando, a gente não está se deixando levar por uma coisa chamada emoção. Você não acha que pode estar havendo uma precipitação? E eu respondi para a Fê: não, eu acho que essa assistente social vê em mim e vê em você capacidade para adotar uma criança assim. Porque, sabe, ela insistiu com o menino cego, não deu certo. E agora o menino com Down. Então, Marca, vamos conhecer esse menino. Jura? Juro. Vamos conhecer esse menino. Eu entrei em contato com a assistente social e ela disse que esqueceu um detalhe importante. Mas eu sinceramente até hoje não tenho certeza se ela esqueceu ou se ela não quis passar de uma vez só para que a gente não se assustasse. Falou: esse menino, eu fui informada também, não é só a síndrome de Down, ele usa uma bolsa de colostomia. Essa bolsa de colostomia significa dizer que o intestininho dele está funcionando na parte externa, sabe? Mas depois, eu acho que daqui a pouquinho o próprio médico está dizendo que já vai haver a reversão, entendeu? Talvez se ela tivesse passado a informação na primeira vez, eu não sei se teria sido melhor ou pior. Eu só sei que eu falei: puxa, então agora preciso consultar, espera um pouquinho. Eu por mim estou dizendo que isso não tem problema nenhum. Eu já tinha, obviamente, sou professora, eu já tinha escutado falar de bolsa de colostomia, óbvio que sim. Mas eu não tinha, assim, detalhes de como cuidar de uma criança assim. E a minha resposta era sim. Eu topava, mas eu tinha que consultar, né? Eu faço tudo em união com a Fê.
Só que desta vez a Fê estava próxima. Fê. Oi. Ela está me dizendo que o menino tem aquela bolsinha de colostomia. Ah, nossa. Lange, você não acha que isso complica? Acho que não. Você conhece alguma coisa a respeito dessa bolsa de colostomia? Eu não conhecia nada. Eu já tinha escutado falar. Mas para não deixar a Fernanda naquela hora, sabe, enfraquecer, pensar diferente. Eu acho que foi a primeira mentira e a única que eu contei para ela. Falei, não, eu sei, eu conheço. Ah, e outra coisa, ela está me dizendo aqui que em breve haverá reversão da bolsa de colostomia. Mas eu sei sim mexer com isso. Não sabia nada, nunca tinha visto. Ela me olhou e disse, então fala para ela que ok. A gente quer conhecer a criança. E a assistente social do outro lado, quando eu disse que a minha companheira havia aceitado, ela fez, opa, opa. Eu escutei, sabe quando a pessoa tapa assim o bocal do telefone? Opa, consegui, elas querem. Ela falou para alguém que estava perto dela. Elas querem, elas aceitam conhecer o menino. Então, eu vou fazer contato para que vocês venham conhecer a criança, tá? Aí eu fui prudente, como havia acontecido com o menino, o cego, que foi o primeiro da história. Eu perguntei para ela, eu falei, mas tem alguém também interessado? Ela falou assim, olha, eu não vou mentir. Existem sim, parece que 2 outros casais interessados também na adoção. Mas eu tô elaborando o perfil de vocês. Eu acho que vocês estão indicadas. Foi a opinião da assistente social. E foi exatamente assim que ficou combinado entre mim, Fernanda e assistente social. Ela faria um contato posterior para que nós fôssemos conhecer esse menino de 3 anos e alguns meses, o nosso filho com 2 aninhos. Essa criança com 3 anos e alguns meses, nós iríamos conhecer, eu e ela. Só que era um menino com síndrome de Down e que usava essa bolsa de colostomia. Será que nós estávamos preparadas para vencer mais esse episódio que a vida nos apresentava? Não perca no 3º capítulo da nossa história. Vocês vão saber o que nós tivemos que enfrentar. O que nós tivemos que enfrentar. Para que a gente... Bom, eu não posso adiantar absolutamente nada. Não perca a 3ª parte da nossa história.